Olá, meu aluno, olá, minha aluna, professor Augusto Quaresma na área, preparado para e em condições de te conduzir para o estudo de mais um tópico importantíssimo para a tua prova, no que diz respeito à Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, esta tão importante legislação que é a Lei Complementar 117 do ano de 94, responsável por criar a Defensoria Pública deste estado tão importante e glorioso que é o estado de Rondônia. Eu queria dizer para você que, novamente, para mim é uma honra estar aqui conduzindo o teu estudo e hoje tem muito assunto para a gente visualizar, para a gente avançar aí efetivamente no estudo rumo à tua aprovação. Então, força e foco nos estudos e vamos avançar. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos estar aqui dispondo acerca da constituição da carreira, né? E aí, no que diz respeito à Defensoria Pública do Estado de Rondônia, há muita coisa importante para ser vista no que diz respeito a essa pauta. Vamos para cá. Artigo 25, Constituição da Carreira. Lei Complementar 117 do ano de 94, que cria efetivamente a Defensoria Pública do Estado de Rondônia. E aí a gente começa as disposições aqui no artigo 25, no seguinte sentido. A Defensoria Pública, observe bem, a Defensoria Pública é organizada em carreira, tá? A Defensoria Pública é organizada em carreira, com ingresso mediante concurso de provas e títulos. Então, repito, a Defensoria Pública ela é organizada em carreira e o seu ingresso dá-se-á mediante provas, concurso de provas e títulos. Na classe inicial, com as garantias e vedações estabelecidas na Constituição da República. Então é importantíssimo fazer o seguinte adendo. Além das disposições que nós vamos pontuar aqui da Lei Complementar 117 de 94, existem algumas outras vedações que são impostas pelo próprio texto da Constituição da República Federativa do Brasil. É importante que você, meu aluno, que você, minha aluna, se lembre que a Lei Complementar 117 de 94, que cria a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, ela traz as principais disposições do que diz respeito, tá, à carreira de defensor público. Aqui no artigo 25 a gente observa que algumas serão impostas pela própria lei orgânica, mas algumas outras serão estabelecidas pela Constituição de 88, que é a nossa Constituição Federal vigente. Isso ocorre porque o defensor público ele exerce uma função essencial à justiça. E por exercer uma função essencial à justiça, exerce um papel importantíssimo no que diz respeito ao impulso do Poder Judiciário. E a atuação junto ao Judiciário para que os princípios constitucionais, as garantias fundamentais, elas se consubstanciem, tais como o princípio do contraditório da ampla defesa, o princípio do devido processo legal, esses que são direitos fundamentais esposados no artigo 5º da Constituição Federal, que para se concretizar dependem diretamente do papel de uma defensoria, da atuação e do papel de uma defensoria pública cada dia mais livre e com autonomia funcional. Então, por essa razão, as regras aqui expostas na Lei Complementar 117 de 94, elas não excluem sob aspecto nenhum aquelas impostas pelo texto constitucional de 1988. Mas é importante destacar que aqui no artigo 25 temos regras importantes como, por exemplo, que a Defensoria Pública é organizada em carreira, ou seja, carreiras da Defensoria Pública. O ingresso inicial na Defensoria Pública ele ocorre por meio de concurso de provas e títulos, tá? Então, além de ter o concurso aqui de uma prova objetiva, dissertativa, uma prova também oral, de repente, e outras situações nesse aspecto, ainda vai existir a aplicação de prova de títulos, que é para verificar aquele que tem uma titulação mais qualificada. E aí essa titulação vai gerando pontuações. Além dos requisitos mínimos, aqueles que tiverem mais especializações, mestrado, doutorado, experiência, vão sair na frente na prova de títulos porque vão possuir mais titulações. Perfeito? Vamos avançar porque o defensor público ele inicia na classe inicial, tá? A carreira de defensor público ela dá-se na classe inicial,
com as garantias e vedações estabelecidas na Constituição da República. Então, além das disposições que nós vamos aqui estudar, existem outras impostas aí pelo texto da Constituição de 88, conforme visto. Parágrafo 1º do artigo 25 nos diz que sempre que o número de cargos vagos for igual ou excedente a 10% dos existentes na classe inicial da carreira, proceder-se-á à abertura de concurso. Ou seja, o artigo 25, parágrafo 1º, ele traz uma imposição no que diz respeito à abertura de concurso público. Isso para que os claros, as vagas de defensor público não estejam muito altas, porque caso isso ocorra, os defensores públicos que estão ocupando nas carreiras, que estão trabalhando, vão ficar com um grande volume de trabalho e, consequentemente, não vão conseguir prestar o melhor serviço para a população e com, sobretudo, eficiência, qualidade que o povo merece. Perfeito? O parágrafo 2º diz que os defensores públicos eles são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, sujeitos a um estágio probatório que vai ser estudado em tempo próprio, tá? Na forma da lei. Ou seja, a gente vai estudar ainda no que diz respeito a exclusivamente o estágio probatório. Mas nesse momento é importante dizer que a estabilidade do defensor público, ela acontece, ela vem a ocorrer de fato após 3 anos de efetivo exercício. Inclusive, existe uma questão muito recorrente de prova, que é no que diz respeito ao início desse efetivo exercício, né? E aí a gente vai estar pontuando todas essas questões sobre estágio probatório em aula própria. Mas aqui a gente precisa extrair que o defensor público ele se torna estável, ele adquire a estabilidade de fato após 3 anos de efetivo exercício. No artigo 26, a gente encontra que a carreira da Defensoria Pública é constituída por 5 categorias. A carreira da Defensoria Pública é constituída por 5 categorias. Vê que interessante. Existem 5 categorias na carreira de Defensoria Pública. E aí temos formadas pelo agrupamento de cargos organizados de conformidade com as disposições do artigo 20 desta lei complementar. E aí a gente já estudou o artigo 20, inclusive visualizando que este artigo 20 foi objeto de alteração bem recente no ano 2017, promovendo modificações no que diz respeito aqui à Lei Complementar 117 de 94, com o acréscimo do parágrafo 3º. Avançando, a gente chega aqui no artigo 27A, que também é fruto de acréscimo aí, por parte da Lei Complementar 357 de 2006, lei esta que promove uma verdadeira modificação geral, uma alteração muito grande na Lei Complementar 117 de 94. Esta Lei Complementar 117 de 94 que nós estamos estudando foi substancialmente alterada pela Lei Complementar 357 do ano de 2006. É importante fazer essa citação. Já o preenchimento dos órgãos da Defensoria Pública é feito por lotação, tá? Veja que situação peculiar e interessante. Repito, o preenchimento dos órgãos da Defensoria Pública é feito por lotação, remoção e por designação, nos termos desta lei complementar. Todos os instrumentos que também vão ser analisados em tempo próprio. A lotação, a remoção e a designação serão todos analisados em momento oportuno. Artigo 28A fala que os membros da Defensoria Pública do Estado substituir-se-ão eventualmente entre si. Repito, os membros da Defensoria Pública do Estado substituir-se-ão eventualmente entre si, dentro da mesma categoria, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Eu repito, que os membros da Defensoria Pública do Estado, eles vão se substituir eventualmente entre si, dentro todos da mesma categoria, e mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, que a gente, inclusive, já dispôs sobre competências desse conselho e como também discutimos acerca da sua composição. Parágrafo 1º fala que em caso de afastamento de defensor público do Estado de entrância especial, será designado,
um substituto pelo defensor público geral. Se de categoria inferior, a designação será feita pelo corregedor geral. Ou seja, tópicos importantes também que a gente já discutiu acerca da competência destes. Mas é importante reforçar esses tópicos que, inclusive, serão complementados pelo parágrafo 2º, que diz para a gente o seguinte, que por necessidade de serviço, repito, por necessidade de serviço, os defensores públicos poderão ser substituídos excepcionalmente. Repito, por necessidade de serviço, os defensores públicos poderão ser substituídos excepcionalmente, em caráter excepcional, por ocupantes de cargos de classe inferior. Tá? Eu repito que, por necessidade do serviço, os defensores públicos poderão ser substituídos em caráter excepcional por ocupantes de cargos de classe inferior. E aí eu faço um adendo importante. Essa substituição de um defensor público de um cargo superior por um defensor público de cargo de classe inferior não vai acontecer como regra. Isso é a exceção e desde que estejamos diante de necessidade do serviço, conforme disposição expressa aqui do artigo 28, parágrafo 2º. Eu avanço para o artigo 29, em que o ingresso nos cargos iniciais da carreira, repito, o ingresso nos cargos iniciais da carreira far-se-á mediante aprovação prévia em concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que essa participação também é reiterada pela própria Constituição Federal, por vontade do Constituinte originário de que a OAB participasse dos principais concursos que fazem de fato aqui as funções essenciais à Justiça. Já no artigo 30, observamos que o Conselho Superior, eu repito, o Conselho Superior, tá? E Conselho Superior é esse, Augusto, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, né? Esse conselho que é importantíssimo para a atuação do defensor público, que atua fortemente no que diz respeito aos atos praticados pelos defensores. E este Conselho Superior, ele elaborará o regulamento do concurso e o respectivo edital de inscrição, que serão publicados no Diário Oficial do Estado, no DOI, né? Aí eu vou fazer uma observação importante. Quem é, caso isso venha a ser cobrado no teu concurso, porque este é um dos principais desafios do concurseiro, do meu aluno, da minha aluna, que estuda legislação específica, extravagante, lei orgânicas, complementares. O estudo da lei seca, de fato, ele traz esse grande desafio para os estudantes, que muitas vezes olham para a legislação e não conseguem interpretar aquela informação que está claramente posta ali pelo texto. A lei está dizendo aqui no artigo 30 que quem vai fazer o edital, estruturar este edital, é o Conselho Superior da Defensoria Pública, tá? Então, uma eventual questão de prova que pergunte quem é que o órgão que vai ser responsável por elaborar o regulamento do concurso e o respectivo edital de inscrição de concurso para o provimento de cargo de defensor público do Estado de Rondônia, você vai ter que deixar muito claro que isso é o Conselho Superior da Defensoria Pública que possui tal competência, ok? Já no artigo 31, a gente observa que do regulamento do concurso, repito, do regulamento do concurso constará obrigatoriamente, tá, o número de cargos vagos na categoria inicial da carreira. É importante que isso aconteça porque já vimos em momento oportuno que caso um cálculo aritmético aqui apresentado no momento oportuno esteja de cargos vagos, torna-se obrigatória a abertura de concurso público para o provimento do cargo de defensor público, sendo que este ingressará na categoria inicial conforme visto, já, repito, em tempo oportuno. Perfeito? Vamos avançar aqui agora para o artigo 32, ainda dispondo sobre o ingresso na carreira, em que as provas do concurso a serem prestadas na forma do respectivo regulamento, eu repito, as provas do concurso a serem prestadas na forma do respectivo regulamento deverão conter questões relacionadas aos princípios e às funções institucionais da Defensoria Pública. Vê que questão pontual importante. Vai fazer concurso público para a Defensoria Pública?
na prova do concurso a serem prestadas na forma de um regulamento específico, ou seja, essa lei complementar 117 de 94, ela é regulamentada por um regulamento específico e neste regulamento a gente encontra a previsão que as provas do concurso a serem prestadas na forma desse regulamento deverão conter questões relacionadas aos princípios e às funções institucionais da Defensoria Pública. É importante que este candidato que vai prestar esse concurso da Defensoria Pública, ele conheça os princípios e as funções institucionais da Defensoria, para que ele entenda quais são os objetivos que ele ali vai desempenhar. Ok? Versando sobre disciplinas, olha o que tem que ter além disso na prova do concurso para defensor público. Tem que ter disciplinas técnico-jurídicas, direitos humanos, sociologia jurídica e teoria geral do Estado. E exigirá do candidato que tenha na data de inscrição pelo menos 2 anos de prática forense. Tá? Ou seja, o candidato que quer prestar o concurso para defensor público do Estado de Rondônia tem que ter pelo menos 2 anos de prática forense. E aí aqui nós temos um problema, porque isso vai se transformar em um forte embate jurídico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, deixo claro, ainda não é um debate pacífico. Mas o artigo 32 da Lei Complementar 117 de 94 fala que este candidato que quer ingressar na condição de defensor público tem que ter 2 anos de prática forense na data de inscrição na prova. Tá? Então ele tem que ter 2 anos aí na data de inscrição no concurso. É a previsão do artigo 32 da Lei Complementar 117 de 94. 2 anos de inscrição, né? Aliás, 2 anos de prática forense, 2 anos de atividade jurídica comprovada na data de inscrição do concurso. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que essa comprovação só precisaria ser dada no momento da posse e não da inscrição no concurso. E, Augusto, isso faz efeito prático? Se é de data da posse? Claro que faz, muito efeito. Porque vamos dar um exemplo que as inscrições de um concurso como esse, da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, sejam feitas até dia 1 de agosto de 2020. Exemplo, da data do fim das inscrições até a data de posse, meu amigo, tanta água rola. Tanta água rola. Da data de inscrição de um concurso até a data da posse, tanta coisa pode acontecer, que é possível que anos passem de um por outro. É possível que da data final de inscrição até a data da posse passem 3 anos aí. 2 anos, 1 ano, 6 meses, anos, meses. Então, consequentemente, aquele aluno ali novinho, que acabou de fazer o concurso, que acabou de tornar-se bacharel em Direito, fez a OAB, está advogando, fez o exame da OAB, está advogando ali com 6 meses de práticas jurídicas, naquele momento da inscrição ele não tinha o requisito cumprido ainda do artigo 32, mas no momento da posse ele teria. E aí é por isso que o Superior Tribunal de Justiça julga diversas demandas que chegam costumeiramente para o STJ no que diz respeito a essa comprovação dos requisitos, se serão de fato no momento da inscrição ou no momento de posse. Eu, enquanto advogado administrativista, inclusive já ingressei com diversas demandas nesse sentido, em concursos aqui do estado de Pernambuco, que não exigiam experiência jurídica, mas exigiam bacharelado em Direito. Né? E esse requisito, de acordo com a lei, dizia que tinha que ser no momento da inscrição. Só que para o STJ ficou definido que só precisava juntar esse diploma de conclusão de curso de Direito aí de fato, lá no momento da posse, que é quando ele de fato ia robustecer aí entre a inscrição e a posse. Ainda teve 1 ano e meio, só para vocês terem ideia, 1 ano e meio de curso de formação. Era concurso de área policial. Então o STJ afirmou entendimento nesse sentido, só que não é um entendimento pacífico. Tem turmas dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça que conflituam com essa matéria, com essa ordem. Então, a priori, o que é que a gente tem que entender para fins de prova? Se o teu concurso cobre o que está previsto na Lei Complementar 117 de 94, responda o que está no artigo 32. 2 anos de prática forense no momento da inscrição. Se a banca te cobra de uma forma mais aprofundada o entendimento do STJ, aí você vai ter que explicar que para o STJ, em regra, não é pacífico esse entendimento. Eu repito, não é pacífico esse entendimento.
E aí lembra que jurisprudência muda direto, tá? Mas nesse momento existem diversas turmas do STJ que entendem que essa comprovação deveria ser dada no momento da posse. Tudo bem? Vamos avançar para o artigo 32, parágrafo único, em que considera-se como prática forense o exercício profissional de consultoria. Vamos lá. O parágrafo único, ele conceitua que vem a ser essa prática forense. E para fins do artigo 32, considera-se prática forense o exercício profissional de consultoria, assessoria, cumprimento de estágios nas defensorias públicas. Então, veja, estagiar em defensoria pública para fins do concurso da defensoria pública conta como estágio, conta como prática forense. E o desempenho de cargo, emprego ou função de nível superior de atividades eminentemente jurídicas. É a disposição do artigo 32, parágrafo único nesse sentido. 33, a gente começa a falar sobre nomeação e escolha de vagas. E aqui no artigo 33, a gente encontra a previsão de que a nomeação para a classe inicial da carreira de defensor público será feita pelo defensor público geral do Estado. Repito, a nomeação para a classe inicial, nomeação para a classe inicial da carreira de defensor público será feita pelo defensor público geral do Estado, ok? É o defensor público geral do Estado que vai fazer a nomeação para a classe inicial de carreira de defensor público, respeitada a ordem de classificação no concurso e o número de vagas existentes. Perfeito? E aí vem o parágrafo único que acrescenta que aos aprovados do concurso deverá ser ministrado curso de preparação à carreira, objetivando o treinamento específico para o desempenho das funções técnico-jurídicas integrado com a obtenção de noções fundamentais de psicologia, ciência política, sociologia e filosofia do direito, que são de fato necessárias. Essas disciplinas, entenda muito bem isso, meu aluno, minha aluna. Essas disciplinas que são pontuadas aqui pelo 33, parágrafo único, que serão impostas aqui, que serão, aliás, ministradas aqui para estes que cumprem os requisitos do parágrafo citado, né? Não são aleatórias, não. São disciplinas importantes para a atuação do defensor público em termos práticos. Então, vamos visualizar, olha. Aos aprovados no concurso deverá ser ministrado um curso, que nós podemos chamar aqui de curso de formação. Curso de formação é mais recorrente em concurso de carreira policial, mas vamos apelidar esse curso de curso de formação. Aqui o artigo 33 vai chamar de curso de preparação à carreira. Tá? Curso de preparação à carreira, que vai objetivar o treinamento específico para o desempenho das funções técnico-jurídicas, integrado com a obtenção de noções fundamentalmente de psicologia, de ciência política, de sociologia e de filosofia do direito. Então essas disciplinas aqui vão ser ministradas no curso de preparação à carreira. Repito, psicologia, ciência política, sociologia e filosofia do direito, que são disciplinas aqui necessárias à consecução dos princípios institucionais da Defensoria Pública. Avançando, a gente encontra aqui no artigo 34 que o defensor público do Estado, veja bem, o defensor público do Estado tomará posse e prestará compromisso perante colegiado composto pelos defensores públicos de entrância especial, dentro de 30 dias da nomeação, tá? O defensor público do Estado tomará posse e prestará compromisso perante colegiado composto por defensores públicos de entrância especial, dentro de 30 dias da nomeação. Ou seja, tomou posse, temos aqui esse prazo de 30 dias, que é um prazo prorrogável por igual período, ou seja, por mais 30, a requerimento do interessado, desde que exista motivo justo e que haja anuência do defensor público geral. E aí vamos lá. Quais são os requisitos para tomar posse? Temos aqui alguns requisitos para tomar posse. Para tomar posse, é necessário que o candidato seja, ponto 1, bacharel em Direito. Até porque, além de ser bacharel em Direito, ele vai ter que ter, né, aqueles 2 anos de atividade forense. Mas, Augusto, ele só tem como contar, lógico que ele tem que ser bacharel em Direito, ele só tem como contar 2 anos de atividade forense se ele for bacharel. Não, porque o estágio na Defensoria Pública conta como prática forense, lembre-se sempre disso, tá?
Ó, está regularmente inscrito na OAB, ou seja, para ser defensor público, ele tem que estar inscrito aqui na Ordem dos Advogados do Brasil. Ter na data da inscrição pelo menos 2 anos, olha, da prática forense, conforme vimos em tempo oportuno. Está em gozo dos direitos políticos e quito com as obrigações eleitorais e militares, evidentemente que as obrigações militares para aqueles que são homens. Prova provar a inexistência de antecedentes criminais através de folha corrida da Justiça e Polícia Federal e Estadual, que hoje nós vamos chamar, né, de folha de antecedentes criminais. Gozar de perfeita saúde física e mental. Ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais a ser comprovado mediante certidões da Justiça Estadual, Federal, Polícia Civil e Federal. Aprovação no exame psicotécnico. Apresentar declaração de bens. Lembrando que essa declaração de bens, ela é muito importante, principalmente para fins da Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, tá? Como é que eu vou poder, por exemplo, alegar um enriquecimento ilícito de um defensor público se eu não sei quais eram os bens que ele tinha no momento em que ele ingressou na administração, aliás, na Defensoria Pública? Declaração sobre ocupação ou não de outro cargo, emprego ou função pública, justamente para saber se esse cargo, emprego ou função pública são de fato compatíveis com a carreira de defensor público. É possível que se acumule, muito bem importante lembrar isso, vocês estudam em acumulação lá no direito constitucional, em parte, mas sobretudo no direito administrativo, as hipóteses de acumulação de cargos públicos, né? E aqui no inciso 11, ó, do 35, se servidor público, certidão que não sofreu sanção administrativa e que não responde a PAD, né, a processo administrativo. Defensor público, ao tomar posse, ele vai prestar o compromisso legal de bem servir à Defensoria Pública, após o que assinará juntamente com o Defensor Público Geral do Estado o respectivo termo. E aí a gente tem informações importantes agora aqui no 33A, em que o Defensor Público do Estado entrará em exercício na comarca onde ele foi de fato lotado, em um prazo de 15 dias. Esses 15 dias vão ser a contar da data de posse, sob pena de exoneração. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comprovar este fato junto à Corregedoria Geral. Comprovação desse fato junto à Corregedoria Geral nos 5 dias úteis seguintes ao início de suas atividades. E essa informação será anotada aos seus assentamentos funcionais. E aqui nós temos informações importantes no que diz respeito a essa inscrição. Vamos lá, volta aqui. O defensor público que for promovido terá o exercício na categoria contado da data da publicação do correspondente ato. Justamente para que se conte, para fins de contagem, para fins de promoção, ó, a gente tem a aplicação dessa questão potencial de prova, que é o artigo 33, parágrafo 1º. No 33, segundo, temos que, em caso de promoção ou remoção para o município diverso, o defensor público do Estado deverá assumir suas novas funções no prazo de 15 dias, devendo comprovar o fato junto à Corregedoria Geral nos 5 dias seguintes. Os prazos de que trata este artigo poderão ser prorrogados, havendo motivo justo, a critério do defensor público geral ou decorrente de licença médica ou de licença especial. Por fim, nós temos o artigo 36b, em que o defensor público do Estado, que por qualquer motivo ausentar-se do serviço na comarca de lotação, sem autorização do defensor público geral, terá descontado o respectivo período na contagem do tempo de efetivo exercício na categoria, exceto nos casos previstos nesta lei complementar. É a previsão do 36B. E aí a gente conclui mais uma aula da Lei Complementar 117 de 94, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Perfeito? Próxima aula a gente se encontra com muita força, com muito foco nos estudos, para dar continuidade a essa legislação importante. Até mais, eu vou ficar com saudade de você.